Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Eu vou começar minha aula hoje usando essa máscara aqui, né? Sabe por quê? Porque a nossa aula hoje vai falar justamente sobre pandemia, né? Então, eu gostaria de dar um aviso para vocês, tá? Cuidem-se, use máscara, tá? Vocês sabem que o governo estadual está liberando, né, alguns setores da economia. Então, se vocês saírem para as ruas, por favor, cuidem-se, tá? A situação é muito delicada. Não é porque está tudo liberado que as pessoas podem sair sem máscara, tá? Principalmente agora que a nossa região ela está entrando no inverno logo mais, né? Então, o começo, o finalzinho do outono também já começa a ser um pouquinho mais frio. Então, prestem bastante atenção, tá, gente? Isso é muito importante. E usem a máscara, tá? Não tenham vergonha de sair na rua com a máscara, tá? Não é vergonhoso. Vergonhoso é a pessoa sair sem e depois ficar lá na fila do hospital para tentar conseguir uma vaga na UTI, né? Então, vamos lá, vamos encarar a realidade, tudo vai passar, né, com a graça de Deus, e logo, logo a gente estará de volta, né? Lembrando, meus queridos, também que estamos fazendo o possível e o impossível para poder levar até vocês todas as informações necessárias, tá? Com relação aos conteúdos, tá? Se às vezes vocês não conseguirem entender algum conteúdo, por favor, não deixe de se manifestar, tá? Solicite no Clipe Escola mudanças dentro da questão de conteúdos, que, no meu ver, tá? No meu entender, eu estou aqui para melhorar, tá? Se precisar, é só chamar que eu estarei aqui. Agora a prof vai tirar, né? Só queria passar um recado para vocês. Eu vou tirar porque tá me dando falta de ar. Faz parte, né, gente? E ainda que tem outra questão, né? Eu já vou começar a aula, tá? A outra questão, gente, é que nos lugares onde é mais quente, né, principalmente na região norte, na região nordeste do Brasil, que as pessoas se obrigam a usar também, né? É bem quente, tá? É usar máscara, mas é puxadinha, né? Mas faz parte, tá, gente? A professora queria dar um toque para vocês cuidarem dos familiares também, tá? Cuidarem do opa e da oma, né? Se eles estão aí com vocês ainda, né? Que crianças também, né? Que eu acho assim que quando a pessoa faz parte da nossa família, né? Nada é substituível, né? Então a gente tem que prezar muito pelos familiares, né? Cuidar bem de todos, né? Eu acho que vocês são bem inteligentes e vocês sabem, né? Então, queridos, a gente vai estudar sobre endemia, né? Epidemia e pandemia. Qual é a diferença que a gente tem? Como é que a gente vai diferenciar uma da outra, né? São tipos de doença, né? Na verdade, é um tipo de doença, na verdade, mas falando em escala global, né? A que nível ela atinge, né? Então, ela recebe uma denominação. Então, assim, quando a gente fala em endemia, tá? É uma doença, né? Um vírus que ele está se propagando numa determinada região, certo? Então, quando o coronavírus ele começou a dar os seus primeiros, como é que se diz? Quando surgiram suas primeiras vítimas, né, foi na China, né? Então, a partir do momento em que ele estava lá na China, o vírus era ainda uma endemia, né? Por quê? Porque estava lá na região, lá no país da China, somente na China, né? E o que que seria a epidemia? A epidemia é quando esse vírus ele começou a se espalhar em outros países mais próximos ali da China, né? Chegando aos continentes mais próximos da China. Então, assim, qual é o continente mais próximo ali da China? É o continente europeu, né?
Então, a partir do momento em que esse vírus ele atingiu outros países, né, ele já recebe uma outra denominação, que é a epidemia. A partir do momento em que esse vírus ele se manifesta em vários países do mundo, tá? Ou seja, em vários continentes, continente asiático, continente africano, continente americano, né? Continente europeu, a doença já se tornou uma pandemia, tá? A nível global, certo? Então, assim, o que diferencia uma da outra é a questão de escalas, tá? Da escala global. Eu tenho uma doença dentro da minha cidade, por exemplo, né? Ela é uma endemia. A partir do momento em que ela está, né? Vamos falar das doenças as doenças que a gente conhece aqui do Brasil agora, tá? A partir do momento em que ela está evoluindo para outras cidades, né? Próximas, se torna uma epidemia. A partir do momento em que está evoluindo a nível global, em escala global, já é uma pandemia, tá? Então, assim, voltando agora na questão do Covid-19. Todos vocês estão cansados já de ouvir falar, né? Ligou a TV, só fala nisso, né? Então, assim, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na questão da vacina. Todos os países estão investindo, tá? Assim, de forma acelerada, em busca da vacina, né? Para o coronavírus. Então, assim, nenhum país está parado, tá? Todos eles estão buscando novas alternativas, realizando novos testes. Se um teste não deu certo, já vão partir para outro, e assim por diante. Então, todas as doenças que se proliferam, tá, em escala global, né? Todos os países se envolvem na questão da busca por novas vacinas, por uma nova vacina para combater aquele determinado vírus, certo? Então, vamos esquecer agora a questão do coronavírus. Nós temos várias doenças espalhadas pelo mundo, né? Nós temos doenças que envolvem o metabolismo das pessoas, né? O que é o metabolismo? Obesidade, tudo que tem a ver com, né, o sistema imunológico da pessoa, na verdade, né? Eu tenho obesidade, dentro do metabolismo, a obesidade, né? Eu tenho o colesterol, a pressão alta, diabetes, que faz parte do metabolismo. Eu tenho as doenças parasitórias também. O que são as doenças parasitórias? São as doenças causadas pelos parasitas, né? Os mosquitinhos. Os parasitas também pelos vermes também, né? Que fazem parte dos parasitas, né? Então, assim, a malária, a dengue, a febre amarela é uma doença parasitória, né? Então, assim, dentro da escala das doenças, né? Eu tenho que procurar alternativas, né? Para tentar amenizar a questão do avanço daquela doença, né? Aí nós temos além do metabolismo das doenças parasitórias, né? Nós temos os outros tipos de doença também. Tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é o caso da AIDS, que hoje mata muitas pessoas no continente africano. Tem casos de AIDS no Brasil? Tem, e não são poucos, tá? As pessoas recebem o tratamento, né? É como uma pessoa diabética, né? Então, uma pessoa com AIDS, ela recebe o tratamento também do governo de forma gratuita, né? Então, assim, a questão da dengue, tá? A questão da dengue, a gente tem a ver muito com a questão social, tá? Porque, assim, ela cresce, ela se desenvolve mais nos lugares mais precários possíveis, onde não há saneamento básico, onde há, principalmente nas favelas, tá?
Aqui na nossa região, o nosso maior problema hoje com relação à dengue é na cidade de Itajaí, tá? A cidade de Itajaí, ela tem um problema muito sério com relação à dengue, tá? Muitas pessoas já pegaram. E a malária, gente, ela tem, aqui na nossa região, tá? Ela se desenvolve muito em Tocantins, né? No próprio centro-oeste ali, na região norte, né? Em algumas regiões do Paraná, Santa Catarina também. Então, a malária, o que que a malária precisa para se desenvolver? Ela precisa ter um mosquitinho, né? E esse mosquitinho, ele vive aonde? Ele vive na mata, né? Então, onde tem mata é onde tem, aonde é o local mais propício para que se desenvolva a malária, né? Então, aqui na nossa região, já tivemos casos de malária também, tá? Santa Catarina, no Paraná também. Então, esse tipo de doença é uma doença parasitória, mas existe vacina, existe cura, tá? A própria questão da febre amarela também, né? Existe cura também, a febre amarela tem a ver, é uma doença parasitória. Outra questão, as doenças, elas são, existem doenças emergentes e reemergentes, né? Não sei se vocês já ouviram falar. As emergentes são aquelas que surgem, né? E tem que ter um cuidado rápido. Na verdade, assim, vamos citar como exemplo o coronavírus, né? Se trata de uma doença emergente, porque as pessoas, quando elas pegam o vírus, elas têm que ser tratadas muito rápido, e há também a questão da rapidez em encontrar a vacina, né? E as doenças e as reemergentes são aquelas que já existem, né? Já foi encontrada a vacina, porém, elas surgem novamente, né? Ou seja, durante o ano de 2019, muitas pessoas contraíram H1N1 e chegaram a óbito, né? Mas tinha vacina. Então, aí descobriram a vacina, as pessoas tomaram a vacina e tal. No ano de 2020, né, tá aí a vacina novamente para combater H1N1, encontraram a vacina, né, já tem a vacina, só que a doença volta, tá? Então, assim, o que que é quando a gente fala de doença reemergente? É uma doença que foi encontrada a vacina, né, porém, ela volta, ela pode voltar no ano seguinte, né, que são as doenças respiratórias, na verdade, né, faz parte das doenças respiratórias. Então, assim, todo ano, tá? Os postos fazem campanhas para que as pessoas tomem a vacina da H1N1 para que não tenham nenhum problema quanto a isso. Mas hoje há tratamentos, tá? Se alguém, de repente, porventura pegar, tem tratamento, tá? Eu só queria que vocês entendessem o seguinte, que existem vários tipos de doença pelo mundo, né? Então, assim, doenças que infelizmente elas não são controladas. Por exemplo, o caso da AIDS no continente africano, né? Ali na parte da África subsaariana é o local onde tem o maior índice de pessoas com AIDS. Agora eu pergunto para vocês, como é que é a situação, né, desses países da África ali subsaariana? É uma situação bem desesperadora, tá, gente? Países extremamente miseráveis, sem condições de qualquer condição de vida, como é que se diz, digna, né? Sem saneamento básico, sem uma infraestrutura dentro da saúde. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eles sofrem muito com a questão da dengue, tá? Porque a questão da dengue, gente, querendo ou não, é o quê? Você tem que cuidar para não ter água nos locais, nos jardins das casas, água acumulada. Então, a questão dos países pobres, eles jogam muito lixo nas ruas, isso fica acumulando, vários tipos de lixos, né? A poluição ambiental, ela é extremamente, como é que se diz, vista por todo mundo, né? Nesses países mais pobres, tá? Então, o local propício para a propagação da dengue, né? Então, no continente africano tem essa questão da dengue também, que ela é
mata milhares de pessoas, a questão da AIDS, a questão da malária também, né? Quais são as doenças que a gente tem aqui no Brasil? Agora vamos falar do nosso país, né? Que a gente fala demais dos outros e esquece de falar do nosso, né? Nosso país, o ano passado, em 2019, né, teve a questão da febre amarela, né? Que é uma doença parasitória também, né? Desculpa, gente, tô com... Falo demais, eu teria que ter um copinho de água aqui. A febre amarela, gente, ela tem a ver com a questão do parasita, né, que é causada pelo mosquito, né, que picou o macaco, aí vem e pica as pessoas, e assim, ó, quem contrai a febre amarela, gente, é punk, tá? Se vocês conseguirem assistir um vídeo de uma pessoa que teve febre amarela, é bem complicado, tá? Então, assim, ainda bem que encontraram a vacina, né? E que tá aí de graça nos postos para a gente poder tomar. Então, assim, aqui no Brasil nós temos várias doenças também, tá? Não significa dizer que a gente tá falando tanto das pessoas que que estão morrendo pelo Covid-19, né? Só que a gente tem que pensar que existem muitas pessoas morrendo de dengue, muitas pessoas morrendo de AIDS, tá? As pessoas aidéticas, né? Elas têm imunidade muito baixa, né? As pessoas diabéticas também, muito baixa. Então, elas precisam se cuidar nesse período, principalmente nesse período mais difícil, que é mais fácil de contrair, né? E então é muito complicado, gente, tá? E a questão da malária, então a gente não deve esquecer que a gente não está falando somente dos países do continente africano, tá? A malária existe aqui no Brasil também, e principalmente, né, nas regiões onde tem mais florestas, né? Porque ali é onde o parasita ele se desenvolve mais, principalmente nas regiões úmidas, né? Então é no inverno também, né? Que eles gostam da umidade, né? Do inverno. Então agora, só para vocês entenderem, nós estamos entrando ali no inverno logo mais, né? Então o inverno ele é como é que se diz? Ele é o alimentador, né? Das doenças respiratórias. Então a gente tem que cuidar muito, gente, muito, tá? Eu estou falando sério. A questão, eu sinto assim que muitas pessoas elas não estão entendendo ainda qual é o grau, qual é o avanço da situação atual. Então eu peço para vocês que vocês ouçam, tá, os conselhos de todos. Desliguem a TV porque às vezes o jornal ele não. Eu sei que vocês nem têm tempo para isso, né, gente? Mas cuidem-se, tá? Usem máscara e tratem de pensar um pouquinho vocês que vocês são jovens ainda, né? Então, queridos, a prof passou para vocês hoje as diferenças da endemia, da epidemia e da pandemia, tá? Uma diferencia a outra em escala global, ou seja, dependendo do local onde ela se encontra, ela tem uma denominação. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, tá? E no mundo todo é uma pandemia, certo? Por quê? Porque atingiu os vários locais do globo terrestre, certo? Vocês estão ouvindo a minha cachorrinha linda de estimação? Ela vai fazer parte da gravação também, tá? Amados, amanhã à tarde nós temos prova, tá? E vocês terão tempo até às 23h59 de amanhã para entregar. Serão questões de assinalar, bem tranquilas, e vocês poderão realizá-las com consulta. Certo, queridos? Fiquem com Deus, cuidem da família de vocês, tá? Do opa, da oma, do papai, da mamãe e principalmente de vocês, porque eu quero encontrar vocês novamente na escola, tá? Beijo forte.